Oi, hoje estamos aqui para falar da Mesopotâmia, período da Antiguidade ainda. Mesopotâmia é uma região que se localiza no que hoje a gente conhece como Oriente Médio, que é aquela região que fica na fronteira entre a Europa, a África e a Ásia. Recebe esse nome de Mesopotâmia por conta de estar essas sociedades que vão viver ali naquela região, uma região de vales, que ficam entre os dois rios. E Mesopotâmia quer dizer entre rios, entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Bom, essa região se desenvolveu ao longo do tempo o que a gente passou a chamar de cidades-estado. O que são essas cidades-estado? São cidades independentes e que todas elas possuem um governo próprio. Esse governo das diversas cidades nada tem a ver com o governo de outra cidade. São governos autônomos, como se fossem países, mas são países formados por apenas uma cidade. Daí a gente chamar de cidades-estado. As principais cidades-estado desse período, na região da Mesopotâmia, são as cidades de Nínive, Babilônia e Ur. Lá viveram povos, entre eles os assírios, no norte da região da Mesopotâmia, os babilônicos, que viviam ao centro dessa região, e os sumérios e caldeus, que viviam ao sul da Mesopotâmia. O período do desenvolvimento dessas sociedades vai de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo a 500 anos antes de Cristo. Durante o desenvolvimento dessas cidades, algumas delas, cada uma a seu tempo, foram ficando mais poderosas do que outras e foram conquistando, por algum período, essas outras cidades, formando impérios. O primeiro império a se formar foi o Império Babilônico, que vai ocorrer entre 1800 a 1600 anos antes de Cristo. Já o Império Assírio, ocorre a partir de 1300 a 612 a.C. E o Segundo Império Babilônico vai ocorrer de 612 a 539, quando então essa região entra em decadência e vai ser conquistada pelo povo persa. A base da economia dessa região não podia ser outra que não fosse a agricultura, já que a presença dessas pessoas ali se dava exatamente por conta dos rios. A presença do Estado na Mesopotâmia, ela era menor do que nós conhecemos no Egito, mas mesmo assim era bastante influente o Estado no decorrer da vida das pessoas. O uso da terra nessa região ele era comunitário, não existia a ideia de propriedade privada entre eles, mas o indivíduo, de qualquer forma, ele funcionava como um dono da terra enquanto ele estivesse nela. A partir do momento que ele se ausentasse do pedaço de terra que ele ocupava e trabalhava nela, ele perdia esse direito. Mas estando nela, esse direito lhe era garantido, desde que parte da produção fosse então destinada a ser entregue ao Estado Central. O excesso de produção, e lá eles tinham esse excesso de produção, acabou fazendo com que cidades surgissem e o comércio se expandisse. Esse comércio vai se dar inicialmente no âmbito da cidade, mas depois acabar acontecendo uma extensão maior, abrangendo outras regiões e, consequentemente, fazendo esse intercâmbio comercial com outras cidades também. Todas essas atividades econômicas elas eram supervisionadas pelo governo e tinham instruções rígidas sobre abertura e manutenção de canais de irrigação. Tudo isso era planejado e havia controle sobre essas obras. Esse controle ele era dado pela primeira vez através de leis escritas, um famoso código chamado de Código de Hammurabi.
Hammurabi é o imperador que cria esse mecanismo de se colocar determinações por escrito. Ele é considerado pelos historiadores, pelos pesquisadores, como o primeiro momento em que as leis foram escritas, sendo aí um prenúncio do que hoje a gente entende como sendo as nossas constituições. Pois bem, destacando alguns desses imperadores que nós citamos, além do Hammurabi, que foi o responsável por essa ideia de se colocar leis por escrito, houve também Nabucodonosor, que vai ficar, imperador da Babilônia, que vai ficar também famoso por conta da realização dos jardins suspensos da cidade de Babilônia, que ele mandava construir em homenagem às suas vitórias militares. Já com relação ao povo sumério, eles ganham importância porque é deles que se tem notícia sobre a escrita mais antiga que temos conhecimento. Isso se deu no ano de 3200 a.C. Era a escrita conhecida como cuneiforme, porque possuía formatos de cunha, de pequenos triângulos, formando então os caracteres que nos transmitiam o significado. Esses caracteres eles eram dispostos em forma linear, transmitindo informações para quem os lia.